Bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Rafael e hoje a gente vai falar nessa Expert Session um pouquinho das funcionalidades do Model Risk. Tem algumas funcionalidades que eu acho que ele se distingue dos outros softwares e que são interessantes, que eu gostaria de mostrar, mas a ideia dessas Expert Sessions é que vocês tragam perguntas também, se vocês tiverem, tá? Não é para ser só uma coisa expositiva, uma palestra, um webinar, é para a gente trocar ideias. Então, quem tiver dúvidas do software, dúvidas de modelagem, quiser trocar ideia de como modelar alguma coisa interessante do seu projeto, do seu trabalho, vamos discutir, vamos conversar, tá? Nós somos da Imagine Risks, uma empresa que foca em gestão de riscos e análise preditiva. A gente trabalha com venda, licença de softwares, consultorias, treinamentos, em tudo relacionado à análise probabilística, análise de riscos de projetos, de cronogramas, de investimentos, de contratos, de derivativos, instrumentos financeiros, todo tipo de modelagem preditiva, né? Envolve, obviamente, estimativas de risco. A gente ajuda o cliente a construir o seu modelo de risco, entender as suas incertezas, entender os seus riscos e tomar melhores decisões, baseado não só no que se espera, mas também nos riscos que o projeto, que o investimento tem, tá? Então, o nosso apoio aqui é tanto com a parte de software quanto a parte de treinamento e consultorias, construção de modelos, análise de projetos, relatórios, etc. Um pouquinho sobre mim, né? Meu nome é Rafael. Antes de passar para o Model Risk, eu tenho aí anos de experiência nessa área de modelagem. Já trabalhei na Petrobras, já trabalhei no exterior numa desenvolvedora de software no braço de consultoria dela. E faz uns 10 anos que eu estou de volta no Brasil, trazendo esse tipo de modelagem, esse tipo de approach aqui para o mercado brasileiro, tá? E o que é o Model Risk? É a minha ferramenta básica de trabalho aqui. O Model Risk é um software para fazer simulação de Monte-Carlo diretamente dentro do Excel, tá? Ele utiliza ele é utilizado para análise de risco em diversas áreas: finanças, seguradoras, engenharia, construção, megaprojetos, óleo e gás, mineração, energias alternativas. Todo tipo de investimento, todo tipo de projeto que tem, né, projeções, que tem algum tipo de fluxo futuro para ser estimado, tem incertezas. E a gente pode modelar essas incertezas com o Model Risk dentro do ambiente Excel conhecido que todo mundo tem intimidade, né? Então ele permite, o Model Risk permite criar modelos probabilísticos realistas para prever resultados futuros e suas probabilidades. Ele tem diversos recursos avançados aqui para escolher distribuições de probabilidade, representar as dependências entre variáveis, reportar as coisas de uma maneira, reportar os resultados de uma maneira mais intuitiva, tá? Aí, diferente de outras ferramentas também, ele oferece maior flexibilidade na modelagem e na representação dos resultados. Aqui o que eu acho plus dele é isso, é um pouco mais de flexibilidade na hora de modelar e na hora, principalmente, de apresentar os resultados. Essa é uma das coisas que eu gostaria de mostrar hoje aqui, que é uma coisa bem útil do software, tá? O Model Risk ele está no mercado há muitos anos, tá? E ele costuma trazer primeiro as inovações aí em termos de software, de integrações, tá? Ele é totalmente compatível com o Excel. Então, tudo que você já faz no Excel, todas as funcionalidades que você tem elas disponíveis no próprio Model Risk diretamente, tá? E mais as funcionalidades que ele traz em cima do Excel, tá? Então, o Excel para nós é um motor de cálculo, é a planilha básica de cálculo, onde a gente vai construir um modelo, um motor de cálculo para o nosso problema. Por exemplo, uma estimativa de reserva de petróleo, uma curva de vendas de um produto no futuro, um fluxo de caixa de um projeto, tá? E aí, com o Model Risk, a gente integra a análise probabilística em cima desse modelo, em cima desse motor de cálculo criado em Excel, de maneira bastante intuitiva e direta, tá? Ele é um simulador muito rápido, mais rápido que tem no mercado aí, e com mais funcionalidades para modelar qualquer tipo de risco que você precise, tá? E ele também é uma ferramenta bem econômica em relação aos concorrentes, aí tem um preço bem melhor, especialmente no Brasil. A gente está trazendo ele com um preço um pouco melhor para cá, para ajudar na criação do mercado aqui, tá? Para que as pessoas usem mais e mais análise probabilística nos seus projetos. E aí, o que a gente vai ver nessa Expert Session, então, né? Eu vou mostrar um pouquinho como ele funciona, a simulação em Monte Carlo, algumas coisas que ele faz interessante, mas fiquem à vontade para trazer suas dúvidas, suas perguntas que a gente tenta cobrir ou cobre numa sessão futura, tá? A ideia eu vou mostrar algumas coisas que ele faz aqui de interessante, especificamente na área de correlação, na área de simulação de cenários e na área de comparação de resultados, tá? Que eu acho que são coisas diferentes para quem está usando outras ferramentas ou para quem está começando a fazer análise probabilística, tá?
Vou dar uma pincelada, claro, rápido no que é a simulação de Monte Carlo e como que ela ajuda na tomada de decisão primeiro, evidentemente, né? E eu sempre gosto de trazer essa figurinha, né? Ignorar um risco não faz desaparecer, né? Então, se um projeto tem estimativas, essas estimativas, obviamente, não são perfeitas, obviamente, tem variáveis de mercado que estão fora do seu controle. Você pode fazer a melhor estimativa possível por uma taxa de inflação, por uma curva de crescimento de mercado, né? Mas, obviamente, você não controla essas variáveis e existe incerteza ao redor delas. Se elas impactam o teu projeto, se elas impactam a tua tomada de decisão, a gente pode estimar a variabilidade dessas ferramentas, dessas variáveis, usando diversas ferramentas estatísticas, usando dados históricos, usando a nossa opinião, nosso conhecimento agregado aí com um monte de experts. Tem N maneiras de fazer isso e a gente consegue projetar o futuro, incluindo essas incertezas, incluindo a variabilidade que o futuro pode ter. E aí analisar o nosso projeto, analisar a nossa tomada de decisão, sob a ótica de não apenas um número, não apenas um valor esperado, por exemplo, um VPL, por exemplo, um custo de investimento, uma receita, mas sim toda a gama de valores que esse VPL, que esse resultado futuro pode ter, incluindo a probabilidade do resultado não ser satisfatório. E aí você começa a poder, depois que entende o perfil de risco de um projeto, começa a poder pensar em ações de mitigação ou pequenas mudanças no projeto que tornem ele mais robusto em relação aos riscos, né? Às vezes, por exemplo, fazer um projeto faseado para colher informações e mudar a direção no meio do caminho, se necessário, ao invés de fazer um mega projeto logo de cara, né? Às vezes, investir mais em informação no início do projeto para ter uma estimativa melhor de tamanho de mercado, de aceitação do produto, preço, né? E aí, quem sabe, até desistir do projeto. A nova informação pode fazer você achar que o projeto não é viável. E que bom, né, desistir do projeto antes de executá-lo, por exemplo. No outro lado, no outro extremo, uma informação que faz você ampliar o projeto, acelerar mais, entender que você está num cenário mais otimista do que você esperava. E aí o projeto muda, o tamanho da planta muda, as parcerias com fornecedores e distribuidores mudam, né? Então, analisar risco permite a gente não só entender o que o projeto é hoje e o risco que ele corre, mas também tomar decisões mais otimizadas, mais robustas em relação a esses riscos futuros. Isso tem impacto, às vezes, nos contratos que a gente assina, né, com empresas, com outras empresas, com fornecedores, com clientes, né, os contratos que a gente assina que podem ter mais ou menos flexibilidades, mais ou menos rígidos, né? E vai por aí, pessoal. Então, se estiverem precisando de alguma coisa de ajuda nessa área de modelagem de riscos para começar ou para fazer coisas avançadas, a gente está à disposição, entre em contato. Aí eu trouxe um case de estudo aqui, já está no Excel, tá? Bem simples aí para a gente começar. Um projeto de investimento, onde a gente tem uma... Essa aqui é a adaptação de um modelo que está no próprio site da Volse, do fabricante, do Model Risk, tá? Eu adaptei ele aqui, traduzi, adaptei algumas coisas para esse encontro. É um modelinho que eu acho interessante porque ele traz tudo aí que o software faz de maneira bem condensadinha, tá? O que esse modelo está representando? Imagine que uma empresa vai iniciar a fabricação de um produto novo. Inicialmente, um mercado sem concorrentes. Então, eles encontraram um produto novo que ninguém está fabricando no Brasil e vamos começar a fabricar esse produto. A gente espera, óbvio, que algum concorrente entre nesse mercado no futuro. A gente não sabe quando. Mas caso o mercado cresça o suficiente, atinja um certo patamar, um concorrente deve entrar nesse mercado. Tá? A gente tem estimativas de custos operacionais e tudo mais aqui nesse modelo bem explícito, bem declarados, tá? Então a gente tem estimativas aqui, ó, do ambiente de mercado, vou começar aqui pela linha 19 e 20. Então, assim, não tem concorrentes hoje nesse mercado. Existe um custo unitário para produzir esse item, tá? Existe uma taxa de inflação que a gente estimou em cerca de 3%, aumentando ao longo do tempo. Existe um imposto que a nossa empresa tá sujeita, né? Aí existe uma estimativa aqui de preço de vendas do produto, um volume que a gente espera que esse mercado vá ter no futuro, né? E um volume de vendas que a gente vai absorver desse mercado, um mercado que está crescente, né? E a gente vai absorver boa parte desse volume de vendas. Se entrarem concorrentes, como a gente pode ver nessa estimativa aqui no quinto ano entra um concorrente, né? Começar em 2026 o investimento, em 2030 deve entrar um concorrente. Aí o nosso volume de vendas cai um pouco, a gente tem que dividir um pouco esse volume com o concorrente, tá? Tudo isso aqui
mais os custos aqui de desenvolvimento, despesas de capital, despesas gerais, né, overhead, etc. Tudo isso aqui entra em cima no nosso fluxo de caixa. É uma visão bem simplificada, né? Mas tudo entra no nosso fluxo de caixa aqui. Qual que é a receita que esse projeto vai nos dar? Qual que é o custo dos produtos vendidos? Né? Qual que é a margem bruta, um menos o outro? E aí, subtrai despesas operacionais, você tem lá o lucro antes dos impostos, né? Qual que é a nossa base tributária, portanto? E aí, imposto que a gente paga e lucro líquido, né? Aqui, com esse lucro líquido, a gente, fluxo de caixa líquido, né? A gente consegue calcular o VPL desse projeto. E isso aqui que nos interessa. A gente vai fazer um investimento aí para ter um VPL de cerca de 11 milhões. Vou tirar a casa decimal aqui, que não importa tanto. Né? Então, a gente vai fazer um investimento aqui de desenvolvimento do produto. Esse é o principal investimento que tem, né? Além de outros custos, de cerca aí de 40 milhões para ter um VPL lá na frente de mais de 11. Paga o investimento, paga todos os custos, impostos e sobra um fluxo de caixa positivo que dá um VPL de 11 milhões. Então, parece um projeto bom, tá? Entretanto, tem mais um detalhe aqui. A empresa possui também a opção de investir um valor maior no início do negócio, né, para alcançar um mercado ainda maior. Por exemplo, fazer duas versões do produto e alcançar um mercado maior com esses produtos, tá? Entretanto, tem certeza quanto à viabilidade e quanto aos riscos dessa segunda opção, né? Como é que eu posso comparar essas duas opções e tomar uma melhor decisão para a empresa? Do ponto de vista determinístico, eu fiz aqui pequeno relatório, né? 3 linhas. O VPL base, seguindo a estratégia atual, dá 11,3 milhões. O VPL fazendo esse investimento extra para ter uma captura de mercado um pouco maior, dá um VPL menor, 11 milhões. Ponto de vista da teoria clássica do investimento, a gente não devia seguir com esse segundo projeto, devia seguir com um projeto base que tem um VPL melhor. Investe menos e colhe um VPL melhor, né? Duplamente bom. No caso do investimento extra desse projeto maior, a gente investe mais, tem um VPL ainda muito bom, valeria a pena um projeto por si só, mas ele é uma opção que gera menos VPL, então melhor seguir com o projeto base, tá? Do ponto de vista determinístico, a escolha é óbvia. Você tem um número e você escolhe se o número é maior que zero, investe, se o número é maior que o outro, vai no que é maior, né? Então é bem direto e reto. Entretanto, existem diversas incertezas nesse mercado, nesse projeto, tá? Tudo que está em laranja aqui são distribuições de probabilidade para representar essas incertezas. Por exemplo, qual é o custo unitário quando eu, de fato, tiver minha planta construída e for começar a produzir esse produto novo, né? Então, aqui nós temos, com o Model Risk, isso foi modelado como uma distribuição de probabilidade. Uma distribuição onde o custo unitário não é um número, não é exatamente 2.300, mas ele é um número ao redor de 2.200, 2.300, 2.450. É um número ao redor dessa faixa aqui. Na verdade, eu estou fazendo um número ao redor de 20 e multiplicando por 100, né? Para ficar uma base mais simples. É um custo unitário que é variável. Pode ser tão baixo quanto 2.000 quanto é que é o mínimo aqui? 2.275, tão alto quanto 2.400 e pouco. Então, esse é o meu custo unitário aqui variável. A inflação é outra incerteza que a gente tem. A gente estima que por ano que vem ela será 3%, mas existe uma variabilidade dessa inflação, que pode ser mais alta ou mais baixa, tá? Cada item aqui desse que está em laranja no modelo é uma incerteza que foi modelada com uma distribuição de probabilidade. E aí, por exemplo, a inflação pode ser mais baixa, pode ser mais alta. O custo unitário lá na frente, que começou aqui em 2.300, pode chegar a ser 3.000, pode ser quase 3.100, pode ser 2.800. O custo unitário pode ser mais de 3.100, menos de 2.800, a depender da nossa sorte, azar, a depender da inflação, né? Então essas são duas incertezas importantes do lado de custo. Do lado de vendas, a gente começa com preço de venda, que também é uma estimativa, mas que pode ser mais alto ou mais baixo. Pode chegar a 6.500 esse preço de venda, a gente não sabe quanto ele será no início, né? E ele também pode crescer de acordo com a inflação no futuro. Volume de mercado, idem, ele tem uma incerteza bem grande aqui de início, né? E obviamente esse mercado tende a crescer ao longo do tempo, o que também o crescimento do mercado também é uma variável de incerteza. Pode ser muito baixa, pode ser muito alta. A gente está estimando um crescimento ao redor entre 2% e 40%
por período. Bastante incerteza no crescimento de mercado, tá? Por fim, o custo de desenvolvimento também é uma incerteza. Ele depende, na verdade, de três outras variáveis, né, do desenvolvimento ao longo dos 3 primeiros anos. E o custo total do desenvolvimento pode passar de 40 milhões, pode ser tão baixo quanto 38, 37 milhões, pode passar de 40, tá? São variáveis que a gente não controla, e, portanto, a gente vai fazer uma análise de risco e estimar o VPL como também uma distribuição de probabilidade. O resultado nosso é uma distribuição de probabilidade. E o VPL pode, inclusive, ser negativo, tá? Então a gente tem duas dimensões para analisar aqui. Primeiro, qual é a distribuição do VPL que você tem, que depende dos riscos de mercado, do ambiente de mercado, dos riscos relacionados a vendas e custos. E segundo, a gente tem uma decisão para tomar, se a gente vai com o projeto base ou com o projeto extra. A gente tem que comparar, no fundo, duas distribuições, dois resultados desse projeto, tá? Então, vou começar aqui simples. Vou rodar a simulação uma vez aqui rapidamente. Ela roda bem rapidinho, coisa de talvez 20, 30 segundos está rodada aí. Eu estou gerando rapidamente aí no Excel 10 mil cenários para esse projeto, tá? 10 mil cenários possíveis futuros e o software está recalculando para mim aqui continuamente esse VPL, variando todas as variáveis de entrada do meu Excel, recalculando o Excel inteiro e projetando qual é que é o resultado final que eu quero ver, que é o VPL. Tem mais alguns resultados aqui que a gente vai olhar, mas o VPL é o principal, né? Além de fazer isso 10 mil vezes, eu vou fazer isso duas vezes 10 mil vezes, né? Vou fazer para o meu projeto base e vou fazer também para o meu cenário de um projeto maior, com maior market share, né? Com um mercado maior. Então, vou fazer para esses dois cenários possíveis, que não é uma incerteza, é uma opção que eu tenho, né? E aí eu vou primeiro determinar se o projeto base é viável ou não. Se ele for viável, ou dependendo da viabilidade dele, se o outro é viável ou não. E aí comparar qual é o melhor, né? Então a gente roda a simulação aqui rapidamente e a gente tem o resultado aqui do software. Então, o que eu tenho de resultado base aqui, né? Esse aqui é o VPL da simulação, o histograma desse VPL. A gente vê que o VPL pode ser tão baixo quanto 10 milhões negativo, tão alto quanto 40 milhões positivo. A gente esperava um VPL ao redor de 11, né? Realmente aqui a área de maior probabilidade está ao redor do 10, do 11. O VPL ao redor de 11 milhões é o mais provável aqui, né? Está perto do mais provável. O VPL médio, inclusive, é 11 milhões, né? Min VPL médio aqui é 11 milhões. Mas ele pode ser tão ruim quanto 11 negativo e 43 positivo. Tem uma variabilidade muito grande, né? O desvio padrão muito grande. Uma métrica importante de olhar, probabilidade do VPL ser negativo, 7%. Então, é um investimento que não é garantido. Existe uma probabilidade dele dar errado. Isso é importante, né? Tem uma série de outros relatórios que a gente pode olhar aqui, né? A curva cumulativa desse mesmo VPL, um gráfico de tendência. Esse aqui é o meu fluxo de caixa ao longo do tempo, né? O fluxo de caixa começa negativo, depois ele vira positivo, e a incerteza do fluxo de caixa tende a aumentar ao longo do tempo, né? Eu tenho custos, inflação, várias coisas que estão aumentando a minha incerteza ao longo do tempo, tá? Uma tabela estatística com todos os resultados, o gráfico de tornado, que a gente sempre quer olhar, né? Quais são as variáveis que mais impactam esse VPL, todos esses relatórios aqui que são típicos, né, de um software de análise de riscos, a gente tem aqui disponíveis, tá? O que o Model Risk faz de legal? Se você está testando vários cenários, ou se você está testando várias alternativas, ou mudando coisas ao longo do modelo, testando ideias, né? Por exemplo, alguém pode vir com a ideia de mitigar alguma variável, fazer um contrato de longo prazo com o teu fornecedor para mitigar o risco de custo, né? Alguém pode olhar aqui o Tornado e sugerir que, vamos então fazer um contrato com o nosso fornecedor, com o nosso cliente para garantir um crescimento mínimo de mercado, um take or pay crescente, sei lá. Ideias que surgem, a gente vai, obviamente, rodar de novo o modelo, implementar isso no Excel, rodar de novo o modelo. O que o Model Risk traz de interessante para a gente que ajuda no dia a dia? A gente pode fazer, por exemplo, relatórios, em vez de ficar olhando essa janela aqui do Model Risk, né, com os relatórios, a gente pode criar relatórios direto lá no Excel, né? Jogar esse relatório aqui no Excel. Os relatórios que nos interessam, por exemplo, qual é o VPL. Aí eu vou até mudar esse relatório, eu vou tirar esse P95 aqui. Vou botar qual é a probabilidade dele ultrapassar, sei lá, vou botar o P99 aqui.
Está num outro ponto. Aqui 0. Beleza, então pus o P99 ali. Quero saber qual é a probabilidade de ser 0 e qual é a probabilidade de ter um valor extremamente alto. Vou pegar também o meu tornado, vou jogar ele lá no Excel. Lá no Excel, para quando eu rodar a análise de novo, saber quais são as variáveis que mais importam aqui. Vou pegar também, vou botar 3 gráficos quaisquer aí para a gente olhar, tá? Fazer um gráfico aqui, esse gráfico de trend aqui. Pronto. A tendência aí de incerteza ao longo do tempo do meu resultado, do meu fluxo de caixa. Então, tem esses 3 gráficos que eu gostaria de olhar. E aí, se você mudar alguma coisa no modelo, esses gráficos não são figuras do Excel, eles são gráficos dinâmicos. Se você rodar alguma coisa no modelo, mudar alguma coisa e rodar de novo, esses gráficos atualizam automaticamente. Por exemplo, vou fazer uma mudança simples aqui, né? Vou pegar o preço de venda do produto e vou multiplicar por 1,5. Obviamente será o melhor projeto do mundo, né? Pegar esse preço de venda e aumentar e vou rodar o meu modelo novamente. Vou dar inclusive só uma simulação agora. Tem que rodar as duas porque eu quero comparar o VPL depois. Eu fiz uma mudança drástica, né? Fui para uma estimativa em que o preço é muito maior do que é hoje. A ideia aqui é mostrar que esses relatórios que a gente tem aqui, a gente não precisa nem olhar mais os relatórios próprios do Model Risk. Esse relatório que eu fiz em Excel, aqui, esses gráficos, eles vão ser automaticamente atualizados assim que a simulação terminar. Então, essa probabilidade aqui de 7% de VPL negativo, assim que a simulação terminar, vocês vão ver que o relatório é atualizado. Eu não preciso nem olhar os relatórios mais do Model Risk, é tudo direto. Isso é extremamente útil, né, ter esses relatórios dinâmicos, porque uma vez que você construiu o seu relatório pela primeira vez, e é bem fácil de construir, né, só jogar ali alguns gráficos e ordenar eles, organizar eles dentro do teu Excel. Uma vez que isso está feito, é fácil rodar de novo e ter certeza, né, de que o gráfico que você está olhando está atualizado. Ele está linkado aos resultados dinamicamente, diretamente. Então agora rodei de novo minha simulação e aí veja que a probabilidade de VPL negativo é 0, né? Obviamente meu VPL é muito melhor se o meu preço de venda do produto é mais alto, né? Então rodando a simulação rapidamente a gente já tem aí o resultado atualizado dentro do Excel, tá? Essa é uma das coisas que o Model Risk faz de bem diferente aí dos outros softwares, né? Ele é muito prático nessa parte de fazer relatórios e organizar os resultados, tá? Deixa eu voltar para o Excel aqui. Então está aqui o relatório atualizado. O Tornado também está atualizado, tudo atualizado rapidamente. Se eu quiser mudar alguma coisa, por exemplo, agora eu gostaria de fazer uma comparação entre os dois projetos, né? Entre as duas versões do projeto. Como é que eu comparo simulações sequenciais, né? O que eu estou fazendo aqui no meu modelo é rodar, na verdade, em vez de uma simulação de 10.000, eu estou rodando duas. Alguma coisa vai mudar de uma simulação para outra. O que que muda de uma simulação para outra? Eu tenho uma tabelinha que eu organizei aqui com as duas possíveis opções do projeto, né? Em que ele vai gastar mais, gastar um X extra em desenvolvimento para ter acessar um mercado maior, né? Então eu tenho aqui um gasto extra. Na primeira simulação eu vou seguir a versão base do projeto, na segunda simulação eu vou seguir essa versão maior do projeto, com gasto extra, investimento extra e um market share maior, né? Um mercado maior. Como é que eu controlo isso? Uma simples funçãozinha aqui que o @risk, que o Model Risk tem, em que a gente roda duas simulações, uma depois da outra, né? A Vol Sim Table, em que na primeira simulação ele vai pegar os valores da primeira linha dessa tabela para as duas variáveis. Na segunda simulação ele vai pegar o segundo valor, né? Então alguma coisa muda nesse modelo. E aí no meu modelo de fluxo de caixa, eu tenho esse custo extra sendo adicionado como custo de produção e como
tamanho do mercado. Meu mercado pode ser X% maior a um custo de investimento também maior. Então, na simulação 1 e 2, essas duas variáveis que eu vou pintar aqui de amarelo, né? Ou melhor, pintar acho que pintar de roxo escuro, vermelho escuro. Essas duas variáveis aqui em vermelho, elas mudam de um cenário para o outro. E assim eu estou simulando um cenário de investimento maior, tá? E aí, quando a gente roda a simulação, ele já roda as duas em sequência, uma depois da outra, né? Para a gente ir diretamente. Aí, quando eu olhar qualquer resultado, todo resultado que eu olhar, eu posso olhar a minha simulação base, aqui na lista de resultados, né? Eu posso olhar a simulação base, ou a simulação extra, somente, essa versão diferente, ou as duas juntas, sobrepostas, né? Uma sobre a outra. E a gente consegue entender a diferença, não só qual é o valor determinístico que é diferente, mas também qual é a diferença do ponto de vista de risco, tá? E eu vou rodar o modelo de novo com o preço correto aqui, né? Que eu multipliquei por 1,5, não faz sentido ser preço mais alto. Vou rodar com os dados originais do modelo, em que a gente tinha um valor determinístico de 11,3 milhões para o projeto base e um pouquinho menor, aí uns 3% menor, mais ou menos, para o projeto extra. Então não valia a pena fazer o projeto de um tamanho maior, né? Vamos ver do ponto de vista de risco o que acontece. Claro que tem uma série de estimativas envolvidas aqui, né? O custo é uma estimativa, o custo extra é uma estimativa importante. O quanto maior esse market share também é uma estimativa importante, né? Mas essa é uma forma bem direta da gente, primeiro, rodar a tua análise de maneira sequencial e organizada, com 2, 3, 5, 10 alternativas possíveis, 10 opções possíveis. Aqui eu tenho só duas, né? E no final comparar elas não só do ponto de vista de qual é o VPL determinístico, qual é o VPL médio, mas comparar elas em toda a range, toda a gama de estatísticas disponíveis que a gente tem, tá? Por exemplo, eu vou comparar aqui qual é o VPL esperado de cada alternativa, qual é o VPL, né, o VPL médio, qual é o percentil 5, o percentil 95, qual é a probabilidade de eu perder dinheiro com esse projeto, o VPL ser negativo, é uma métrica importante de comparar dois projetos ou duas alternativas do mesmo projeto, né? E aí a gente toma a nossa decisão. Possivelmente um projeto que investe mais, que tem mais risco, ele tem um retorno maior, mas também tem mais risco. É isso que a gente vai medir agora. E aí, quando eu rodo a minha análise, agora eu estou olhando aqui os dois juntos, né? As duas possibilidades juntas. Então, no caso base, eu tenho 7% de chance de perder dinheiro, correto? Nesse caso, com investimento extra, eu tenho 10% de chance de perder dinheiro. Então, é um projeto mais arriscado. Aumentou minha probabilidade de perder. E, de fato, se eu perder um percentil, por exemplo, pegar um percentil 95 como métrica aqui, né? Eu posso perder até 2,5 milhões se der errado esse projeto. A versão inicial, eu posso perder até 1 milhão, né? O percentil 5, 1 milhão. Então, o projeto maior é mais arriscado, como esperado. Por outro lado, se a gente olhar aqui o percentil 95, né? Bate quase nos 25 milhões no projeto original, bate nos 28 no projeto maior. A média também, a média que era 11,1 vai para 11,7. A média aumentou aí uns bons 6, 7%. Então, do ponto de vista determinístico, a gente tinha visto lá atrás que o projeto com o tamanho base era melhor. Do ponto de vista de risco, a situação ficou um pouco diferente. O resultado esperado desse projeto maior é melhor, ou seja, em média ele é melhor. Se for uma metodologia da empresa para todos os projetos serem tocados dessa maneira, a empresa vai ganhar mais do que se ela tocar os projetos da maneira tradicional. Ele oferece mais risco, né? Tem maior chance de perder, mas também tem maior chance de ganhar e ganhar muito, muito mais. Isso que faz a média convergir, né, para um valor maior. E aí é uma questão de aversão a risco desse binômio retorno-risco, né? Você tem um retorno esperado maior com esse projeto extra, do ponto de vista de risco. Mas você também tem uma probabilidade maior de perder dinheiro e perder bastante. Então são coisas que a gente tem que comparar, né? Quando a gente está fazendo uma análise determinista, a comparação de duas alternativas é muito simples. O VPL maior é o desejável. O VPL menor você não segue com ele. Aqui, olhando o risco, a coisa fica um pouquinho diferente. A gente tem uma gama de outras coisas para olhar. Então, primeiro, eu tenho uma tabelinha aqui embaixo agora com o resultado da simulação que eu fiz, né? Qual é o resultado médio da primeira simulação, 11,1, da segunda simulação, do projeto extra, 11,7.
melhor seguir com o segundo sobre essa ótica. Mas sob a ótica de probabilidade de resultado negativo, o primeiro projeto é melhor. Ele é mais seguro um pouco. O segundo projeto é uma probabilidade maior de 9,9, quase 10% de não dar um VPL negativo, de não dar VPL positivo, né, de dar um VPL negativo. Então a gente tem que fazer esse trade-off aqui. A gente está disposto a fazer essa troca, né, ganhar um pouco mais em média por uma chance um pouco maior de perder em cada projeto, né? Tudo isso pode ser reportado. E como eu comentei, né, o relatório aqui embaixo está atualizado já, então estão as duas distribuições aqui, Tornado, todos esses relatórios atualizados de acordo com a última simulação que eu fiz. Se eu vier aqui nos relatórios e mudar alguma coisa, por exemplo, pegar esse histograma e, eu quero ver só o projeto base agora, né? Eu posso atualizar os, os, os gráficos que estão no meu Excel rapidamente, e aí aqui embaixo ele já atualizou. Ó. Eu mandei botar um gráfico só, que no Excel ele tem um gráfico só. Ah, não, eu quero os dois. Quero de volta ter os dois aqui comparados. Então, se eu mando ele atualizar aqui, ou se eu rodo novamente a análise, né? Ele já atualiza o gráfico ali embaixo. Então fica fácil da gente gerenciar os resultados, tá? E fazer essas comparações, tá? Isso é uma ferramenta bem legal aqui do Model Risk. Alguma pergunta que tá aqui, pessoal? Estamos indo bem? Alguém gostaria de abrir o microfone e fazer pergunta aí? Ivano, tá com a mão levantada aí, Ivano? Opa, boa noite. Eu tenho Boa noite. uma dúvida, né? Eu vi que, né, você colocou aí um modelo, né, de fluxo de caixa, mas para gestão de projeto, ele tem alguma compatibilidade com algum cronograma, né, em Project, em Primavera ou somente Excel? Então, o Model Risk é um add-in para Excel, tá? O Tamara, que é o outro software aqui desse mesmo fabricante do Volz, o Tamara é um software para análise de cronograma. E aí ele recebe cronogramas do Project, do Primavera P6, tá? Você pode montar nele toda a análise de risco lá dentro do Tamara. É uma interface muito parecida aqui com Excel, né? Esse esquema de uma planilha, né? Mas ele é muito mais. A forma como a gente trabalha com distribuições e com as incertezas é muito mais, obviamente, focado no cronograma. Então, a gente, ao invés de fazer uma distribuição por variável, por exemplo, a gente pode criar um driver de risco que afeta várias variáveis. Né? É muito mais fácil trabalhar com o cronograma lá. Ele é customizado para isso, tá? E o Tamara, ele se conecta aqui com o Model Risk. Então, a gente consegue fazer uma análise lá no Tamara, pegar os resultados de cronograma, de custo, recursos, etc., e exportar aqui para o Excel. E aqui no Excel você poderia fazer aqui outro modelo de fluxo de caixa, ou um modelo, por exemplo, de curva de produção atrelado à análise de cronograma que a gente faz no outro software, tá? Eles não rodam ao mesmo tempo, você faz uma coisa em etapas. Porque tipicamente o cronograma e o custo antecedem, né? O cronograma e o custo vão ser quando eu falo que tem esse custo de desenvolvimento aqui, isso aqui é o resultado de um cronograma de um modelo de cronograma e custo, né? Geralmente isso antecede o fluxo de caixa e a parte mais de análise de operação, tá? Então a gente pode conectar tudo direitinho, mas o software é outro, Tamara. Vamos ter no futuro aí, em breve, webinars também aí do Tamara para o pessoal conhecer, tá? O Tamara é bem desconhecido no Brasil, tá? E uma coisa que ele surpreende é a velocidade dele. Ele roda assim um cronograma de 5.000 linhas em questão de segundos. Ele é muito, muito, muito rápido e bastante versátil, tá? Para mim, ele lembra um pouco o antigo Primavera Risk Analysis que tinha antigamente, que está meio agora em desuso, né? Está meio caído. A interface lembra um pouco assim, a maneira de pensar, mas ele é bem mais, eu acho que customizado para o risco mesmo, tá? A gente vai fazer outro webinar no futuro disso aí, tá? Respondi a tua pergunta? Respondido. Muito obrigado, viu? Valeu. Uma terceira coisa que eu gostaria de mostrar aqui, que é diferente do Model Rafa, Risk. o Pedro Oi? tá com a mão levantada. Ah, desculpa, não vi, gente. Pedro, manda, Pedro, tudo bem? Precisa abrir o microfone, Pedro. Ok.
Poxa, excelente. Uma coisa, primeiro, com relação à apresentação, você fez a movimentação dos gráficos, né, dos gráficos, né, de uma forma muito prática, né, colocou como se fosse utilizando a mesma planilha, né, e fisicamente debaixo deles. É fácil assim essa transportar, você não tem que só como fazer parte de um relatório no final. Você pode inserir simplesmente, né, movimenta os gráficos para dentro da sua planilha? Isso, exatamente. E se você quiser ter uma página aqui chamada aqui, tipo Risk Report, né, um reporte de risco, e ter os gráficos aqui, você pode fazer uma página à parte Vou aqui, fazer de baixo também, organizadamente. você. Pode fazer um relatório Excelente. organizadinho aqui. Por exemplo, vou pedir aqui agora, eu vou pedir o VPL base aqui, né, pedir para colocar ele aqui. Vou pedir para fazer um gráfico novo, um histograma aqui novo com os dois, e pedir esse gráfico também aqui, tá? Você pode fazer o teu relatório aqui ao lado com todos os detalhes que você precisar, tá? Mas também, principalmente para a parte de desenvolvimento, que é onde eu mais trabalho, né? Quando você está construindo modelo e trocando ideias, e acertando as estimativas, afinando bem o modelo, ter esses gráficos aqui disponíveis em tempo real é extremamente útil, né? Você não precisa, a cada rodada, gerar um relatório inteiro de novo, ir lá, olhar, perder tempo. O relatório está pronto. Acabou de rodar, o relatório está pronto, né? Você vai direto no ponto que interessa aqui. Mas dá para ter a coisa organizada em outra página também, com calma, sem problema nenhum. Excelente. Outra coisa, voltando à pergunta do Marco, né, sobre em projetos, não tem nenhum formato que passe por exemplo, do Microsoft para uma planilha e assim por diante, intermediária, não existe nada disso. Não, né? Não, o que o Ele Tamara não faz. lida com cronogramas, né? Ele não lida com cronogramas. Não, então, o software que lida com cronogramas é o Tamara, e aí ao final da simulação ali no Tamara, o que a gente faz é fazer esse Simulation Data Library aqui. A gente consegue do Tamara exportar o resultado do teu cronograma como se fosse uma variável de risco. Mas ao invés de se chamar log normal, média 10, desvio padrão 20. Em vez de ter um nome e parâmetros, ela tem uma série de dados por trás dela. Okay? Então, essa ID aqui, essa Simulation Imported Data, o Tamara consegue exportar todos os resultados da simulação de lá como variáveis que a gente aqui consegue importar para o nosso modelo daí. Perfeito. Então, eu poderia ter uma variável aqui chamada, por exemplo, data de início da produção, que fosse uma data mesmo, né? E aí a minha planilha Excel poderia iniciar a receita somente, podia ter ali um C na minha produção, aqui na minha linha de receita, que só inicia a receita se a data é maior do que aquela que foi simulada no cronograma, né? E aí o cronograma roda por trás não, né? Aquela distribuição do cronograma, ela passa a fazer parte, um dado de entrada do teu modelo de fluxo de caixa. Então é como se a saída do cronograma vira uma distribuição e essa distribuição vira a entrada desse modelo, tá? As coisas ficam separadas porque são dois softwares separados, né? Mas é uma modelagem sequencial, né? Por etapas. Cronograma primeiro, custo atrelado ao cronograma. O fato de fazer custo aqui também, né? Evidentemente, mas geralmente a gente faz lá. Então, riscos de cronograma e coisas estão lá no Tamara. Rodou a simulação, saiu o resultado, a gente traz todos os resultados para cá como distribuições de probabilidade, que viram, ao invés de eu colocar uma distribuição nova aqui, né, chamada, sei lá, PERT 10, 20, 30, eu pego uma distribuição vinda lá do Tamara, né, customizada lá do Tamara, representando o meu cronograma, né. Isso aqui é uma database que fica no computador, então você consegue, qualquer modelo, acessar qualquer cronograma, é bem dinâmico, tá? Ele faz uma base de dados que te permite acessar todos os teus modelos, né? Última pergunta, esse Tamara, ele tem uma versão free, não, de utilização ou não? Tem também, já que estão perguntando do cronograma, vamos mandar o link no final do webinar aqui, quando a gente mandar o e-mail com o vídeo e com os arquivos, a gente manda também o link para download do Tamara. Perfeito. Ele tem o aspecto parecido que você mencionou com o Primavera, né? Ele me lembra um pouco o Primavera, tá? Eu acho que ele é um pouco mais focado no risco, porque o Primavera Risk Analysis,
Eu achava muito Exatamente. confuso aquela Eu questão acho- das colunas dele, era muita coisa, Sim, geralmente sim, na tela, né? O é. Tamara é mais foco em Você tem que custo, customizar em a tela duração, toda. custo. Isso dá bastante trabalho. O Tamara é mais, a interface é mais amigável nesse aspecto, tá? E a Ok, maneira como você excelente. cria riscos é legal. Você não precisa, por exemplo, fazer uma comparação aí com o. No Primavera Risk Analysis, você podia criar uma distribuição, por exemplo, dizer, ó, todos os riscos do meu, todas as tarefas do meu projeto vão variar mais ou menos 10%. Você podia jogar isso na duração para todo mundo de uma vez. Claro que no Tamara Ok. também faz isso. Mas o que a gente pode fazer ao invés de ter uma distribuição para cada tarefa individual, ter uma para os processos maiores, uma coisa mais alto nível, que na minha opinião é muito mais realista do ponto de vista de Sim, estimativa, sim, conhecimento de projeto. E aí o sim, que ele sim. faz é pegar, o macro processo chamado, sei lá, procurement tem uma variabilidade de mais ou menos 10%. E essa variabilidade ele passa para as tarefas que estão embaixo de maneira proporcional. Perfeito, perfeito, Você não precisa fazer cada distribuição e aí correlacionar todo mundo. Que essa correlação é perfeito. importante, né, num cronograma e a gente tipicamente Sim, não tem acesso a ela, né? Nesses aspectos, trabalhar com risk drivers que o Tamara, os drivers de risco que o Tamara traz faz muito mais sentido, tá? entendo. Um problema que também quem usa o at-risk tem, né? Se você tem um cronograma muito grande e o at-risk importa ali o cronograma para o Excel, você faz análise e tal. Se você tem um cronograma muito grande, ninguém olha as correlações entre as tarefas, mas elas existem, né? Sim, Então, por exemplo, se o projeto de engenharia está mal feito, mal especificado, toda, tudo relacionado a procurement vai demorar mais tempo. Não é uma distribuição para cada etapa do procurement que é diferente da outra. Elas não são independentes. O driver de risco do procurement levar mais tempo e ser mais complicado é projeto de engenharia pouco definido, né? sim. E tem um É, efeito cascata. é um efeito cascata, né? Da mesma forma, se o projeto vem super arrumado, inovador, com materiais simples de achar e blá blá blá, todo o procurement fica mais rápido, né? Então, tudo o procurement vai ser mais fácil, mais barato, mais rápido, porque já veio tudo muito bem definido. Então, existe uma correlação interna entre as tarefas super forte que tipicamente a gente não modela, principalmente se o cronograma está muito detalhado, né? Então, o approach do Tamara é bem legal nesse aspecto, tá? Vamos divulgar depois o calendário aí Ok, para os próximos meses com excelente. alguns webinars do Tamara que eu acho que vale a pena. O Safran Risk também vai nessa mesma pegada. Safran Risk, outro software de cronograma super bom, ele também vai nessa mesma pegada, de você ter drivers de risco macro que podem afetar coisas grandes ou coisas pequenas, tá? Então ele vai e que pode assim afetar todo mundo simultaneamente ou uma tarefa por vez, né? E esses softwares tentam fazer isso, na verdade, sem você precisar de uma matriz de correlação tipo 5.000 por 5.000, que fica um troço inviável de popular, de gerenciar, né? Eu acho que a grande sacada desses softwares de Se cronograma, perde no meio do modelo. isso, é fazer uma coisa que seja realista e pé no chão, né? Aqui no Excel não, aqui a gente quer entrar um pouquinho mais nesse detalhe, né? Em geral, por exemplo, eu tenho um fluxo de caixa aqui para 10 anos, eu quero olhar a correlação entre as coisas numa matriz com mais detalhe, né? Aqui no Excel o tipo de modelo é um pouco diferente, né? Beleza, Pedro? Excelente. Tem mais Obrigado, alguma pergunta perfeito. que eu perdi aí, pessoal? Então, já que falamos de correlação, deixa eu só fazer um último parênteses aqui que eu acho que é diferente o jeito que o Model Risk trabalha em relação a outros softwares, que é justamente a correlação, né? Quando a gente fala em correlação, eu vou até apagar aqui a matriz de correlação que eu tenho, tá? Quando a gente fala em correlação, o que a gente está falando, né? A gente está dizendo que determinadas variáveis têm um comportamento conjunto. Então, se eu pegar essas três variáveis aqui, custo de desenvolvimento, tá? Vou pintá-las aqui de outra cor para prestar atenção nelas. Custo de desenvolvimento. No primeiro ano é para ser ao redor de 15 milhões. Deixa eu até desligar a simulação aqui. No segundo ano, 12. No terceiro ano, 11. É o custo de desenvolvimento do meu produto, processo, planta, que seja, tá? Isso deveria ter uma correlação de um ano com o outro, né? Eu gostaria de fazer esses números correlacionados. Eles têm as suas incertezas, então no primeiro ano pode variar de 15 a 16 milhões, no segundo ano de 12 a 14, probabilidade um pouquinho mais aberta, né? Esse aqui variava 1 milhão no máximo, esse aqui varia já 2 milhões. E o terceiro ano, como está mais distante, varia de 10 a 13. 3 milhões de spread aí, a diferença entre máximo e mínimo, né? Ou seja, o valor diminui, mas a incerteza aumenta ao longo do tempo. Típico de
incertezas mais distantes serem maiores, né? Mas eu gostaria de correlacionar esses números, né? Se por acaso o meu primeiro ano na simulação gerar um número alto, os outros 2 anos deveriam, em geral, gerar um número mais alto também. Significa que, olha, os custos, quando começam a ficar mais altos no primeiro ano, já espera que no segundo, no terceiro, as coisas também sigam nessa pegada, né? Isso é típico de cronograma de investimento mesmo, né? Da mesma maneira, se você gastar menos no começo, sei lá, o câmbio favoreceu. O câmbio não vai ser igual certinho todo ano, mas se o câmbio favorecer no primeiro ano, é muito provável que no segundo e no terceiro tenha uma correlação positiva, os custos sejam um pouco menores também que o estimado, né? Como é que a gente faz isso, tá? No Model Risk tem um jeito bem interessante de fazer, antes de entrar mesmo na correlação. Toda a parte de correlação é controlada por esse tal desse U, que é um parâmetro, quando você olha isso a primeira vez, é bem estranho, né? Como é que é criada uma distribuição, né? Quando eu venho aqui e peço para o software fazer o seguinte, olha, cria para mim uma PERT entre 15, 15,25 e 16 milhões. Ele cria essa PERT aqui para mim, né? Essa distribuição que a gente vê aqui em cima. Que na verdade nada mais é do que essa curva S que está aqui embaixo, né? O número pode ir de 15 milhões até 16 milhões, o número que eu enxergo do eixo X. E no eixo Y, qual é o número aleatório entre 0 e 1, e se transforma via essa curva em um número entre 15 e 16 milhões. Então essa curva S aqui ela é um transformer que leva um número entre 0 e 1, aleatório uniforme, para um número entre 15 e 16 milhões. Qualquer distribuição é assim que funciona. O software gera um número entre 0 e 1 e via essa curva que tem uma fórmula para ela, né? No caso aqui a PERT, ele transforma esse 0 e 1 em um número na escala que eu quero, mínimo 15, máximo 16 milhões. Como é que funciona a correlação, né? Se a correlação é super forte e positiva entre duas distribuições, eu quero que quando essa aqui amostrar um número pequeno, por exemplo, 0,1, que vai dar aqui 15,1 milhões, mais ou menos, né? Um númerozinho bem baixo aqui no eixo Y, vai gerar um número bem baixo no eixo X. Se a correlação é positiva entre esse cara e a distribuição do lado, eu quero que eles gerem dois números aqui, 0,1, 0,15, 0,14, juntos. Também geram um 0,8, 0,9, 0,99 juntos, se a correlação entre eles é forte, né? E é isso que esse tal desse parâmetro U que o Volzi coloca aqui faz. Se eu colocar aqui, por exemplo, 0,99, o que eu vou enxergar na minha distribuição agora é um P99 dela. Se eu botar aqui um 0,01, eu vou enxergar o percentil 1 dessa distribuição. Normalmente, é claro que a gente não põe nada aqui, né? Esse parâmetro fica vazio. Ele é um parâmetro opcional, fica vazio. E aí a distribuição é aleatória. Qualquer coisa surge dela aleatoriamente. Por que isso é legal? Porque é aqui que vai entrar a correlação, né? E vai ficar bem explícito aqui na modelagem do Model Risk, né? Quando eu criar uma correlação, uma correlação, por exemplo, tradicional aqui, né? Multivariada normal. Criar uma matriz de correlação aqui, ele já sugeriu alguma coisa arbitrariamente. Quando eu especificar essa matriz de correlação, né, para essas três variáveis que eu selecionei, aqui na direita eu ver um gráficozinho de como fica, né, variável 1 e 2, que são o custo de desenvolvimento aqui do ano 1 e 2, né? Está mostrando como é que fica essa distribuição aqui. Deixa eu até botar aqui números... começar com zero, né? Se a correlação é zero entre as coisas, tem uma nuvem de pontos aleatória aí, sem direção clara. Se a correlação é um pouquinho positiva, um pouquinho maior, começa a ter um alinhamento aqui. Se a correlação é um pouquinho maior, começa a ter um alinhamento maior. Se a correlação, né, conforme a correlação cresce entre duas variáveis, você começa a ter um alinhamento entre elas. Quando eu jogar isso aqui no modelo, o que o Model Risk vai fazer, ele vai ter aqui no meu modelo um local em que ele me mostra qual é o percentil que ele trouxe da primeira e da segunda variável. Esses percentis podem ir de 0 a 1, né? Ele vai, de fato, simular esses percentis primeiro, correlacionados, de maneira bem explícita, e aí colocar eles dentro da minha função de maneira bem explícita, bem direta. Isso é muito legal porque facilita toda a parte aqui de cópulas, né? Eu posso ter correlação normal aqui, que é a correlação tradicional, Spearman, né? Mas eu posso ter também uma cópula, por exemplo, aqui é a cópula de Clayton, né? Clayton é uma cópula que, por exemplo, quando os valores são mínimos, eles estão super alinhados, mas quando eles estão no máximo, eles ficam mais dispersos, né? Dependendo desse valor aqui, essa dispersão aumenta, inclusive, aumenta ou diminui, né? Ela pode ser negativa, né? Então, eu posso ter um alinhamento aqui quando os números estão no seu máximo,
a correlação é forte, mas quando os números estão no seu mínimo, a correlação é mais fraca, né? Esses parâmetros da Clayton aqui, esse único parâmetro da Clayton, na verdade, organiza isso. E aí o que a gente vai ter no modelo, se eu usar essa, vou botar aqui o parâmetro que eu tinha inicialmente, se a gente colocar isso no modelo, o que o software faz é justamente, ele cria para mim essa matriz aqui embaixo de Clayton, né, que são 3 por 1, 1 por 3, e ele usa esse parâmetro U, esse quarto parâmetro, para, durante a simulação, ler os valores. Então, durante a simulação, esse número embaixo vai ser um percentil entre 0 e 1, né? Entre 0 e 100%. Como aqui a correlação é forte, quando os três acontecem altos, eles tendem a acontecer altos juntos. Aí eu estou enxergando o P98 de um número, o P97 de outro, o P96 de outro. Numa outra simulação, os três estão mais ou menos no meio. Numa outra simulação, mais espalhados. E aí é claro que eu posso, obviamente, mudar esse parâmetro, né? Esse parâmetro aqui, ele pode ser, sei lá, botar uma relação próxima de zero entre eles, aí a coisa fica toda espalhada. Botar lá um 35, que é próximo do máximo, fica super forte aqui no mínimo, com um certo espalhamento no seu máximo, né? E aí você pode enxergar isso acontecendo na tua simulação de maneira bem explícita, tá? Isso é bem diferente do que os outros softwares costumam fazer, em que a correlação está meio que dentro, né, das funções. Aqui a correlação ela está fora. Existe um parâmetro que conecta essa PERT ou qualquer distribuição que essa aqui fosse, né, com um percentil. E a correlação está explicitamente aqui no percentil. Isso é bem legal porque a gente pode ver o que está acontecendo. Inclusive, se você monitorar esses três valores, você encontra no final aquele gráficozinho lá da correlação igual a gente especificou no começo. Então é bem explícita essa parte aqui, é bem fácil de usar, tá? É um pouco diferente, mas fica bem explícito o uso aqui. Podemos fazer outro dia, talvez, uma Expert Session, aí, só falando de correlação, que eu acho que é um tema bem relevante para falar, né? O impacto que isso tem no modelo, tá? Então, deixa eu só botar um parâmetro forte aqui. Por exemplo, se esse parâmetro da Clayton aqui é 35, então eu tenho que, quando os valores são baixos, eles vão ser bem alinhados. Quando são altos, eu posso ter uma certa variabilidade. Então, ó, quando o percentil é baixo, vai ser meio que igual para todo mundo. Vou pegar um percentil bem baixinho aqui, vamos ver quando ele acontece. Ó, 11%, 11 para os três. Quase que o mesmo percentil para os três simultaneamente. Quando acontecer o percentil alto, aí eu tenho variabilidade, né? É isso que essa correlação de Clayton faz, que essa cópula faz. Ela permite variabilidade de um lado e amarra do outro. Ela pode ser positiva, negativa, né? E aí tem os diferentes, claro, os diferentes formatos aqui que a correlação pode ter, né? Que a cópula pode ter, mas tudo vai ser sempre controlado por esse tal desse parâmetro U, esse percentil no final da tua distribuição. E aí todo modelo de cópula ou de correlação está ao lado, gerando para a gente primeiro os percentis de maneira bem explícita e depois usando eles dentro da simulação. Então você pode ter outros tipos de cópula como essa aqui, né? Que você tem aqui o número mais alto aqui. Você pode ter espalhamento nas diferentes direções aqui. Deixa eu botar um 0 aqui. Botar um 0.7 aqui. E um 0 aqui. Então você pode ter espalhamento nas direções opostas, quase formando um X aqui, né? Tem N maneiras que as cópulas podem ser escritas aqui, né? E pode ser mais forte, mais fraco, né? Enfim, tem bastante liberdade para fazer essa parte do modelo. E aí o que acontece é que você está simulando, na verdade, na cópula, os percentis. As distribuições continuam sendo as mesmas, exceto que os percentis que estão sendo usados para gerar a distribuição agora estão alinhados, de acordo com a cópula. Então isso fica bem explícito aqui no Model Risk, tá? Nos outros softwares costuma ser meio escondido dentro do modelo. Aqui fica fácil de entender o que está acontecendo. Mas isso a gente guarda de assunto também para uma outra Expert Session outro dia aí, se tiver interesse. Alguma outra pergunta aí, pessoal? Alguém já trabalhou com essa parte de correlação dentro do Model Risk aqui? Se vocês Não tiverem... tinha trabalhado ainda não. Opa, quem é que tá falando ali? Desculpa. Ricardo, a câmera aqui, porque eu estou no hotel aqui, Ah, trabalho, beleza. meu amigo, eu não sei se a internet vai estar boa.
Mas Você não, já bem usa o... interessante aí, inclusive a gente melhora. Aí cortou um Ainda pouquinho, não tenho Ricardo. trabalhado com ele, não. Cortou um pouquinho aí. Eu ia te perguntar se Não, tu já ainda autorizou o não. Model Risk. Não utilizou correlação, mas você já usa o Model Risk no dia a dia? Não, ainda não. Bom, a O gente vai Bigatão mandar aí aqui, pelo resto, não está ajudando. depois aqui do evento, a gente vai mandar para vocês um link aí para quem quiser baixar, usar o Model Risk durante a versão trial, eu acho que dura 15 dias, né? Mas uma outra coisa legal do Model é que depois que o trial acaba, você fica com uma versão que eles chamam de Basic, que ela é gratuita, mas ela é funcional. Se você quiser mostrar para alguém o software, fazer um modelo simples de Monte Carlo, fazer até mesmo um treinamento, tá? Treinamento na empresa, não precisa ficar correndo atrás de licença. O modelo Basic você consegue fazer distribuição normal, uniforme, triangular, Poisson, as mais básicas tem ali, consegue rodar 1000 iterações e fazer um modelinho. Então, construir modelos conceitualmente, a versão Basic mais que resolve. E ela dura, não expira, né? Então, depois que a versão trial que a gente vai mandar é da versão completa. Depois que passar o prazo de versão de demonstração, essa versão Basic ela fica aí no computador e te permite, inclusive, ler resultados que os outros geraram, né? O que é muito legal, essa parte de relatórios, tá? Então, baixem depois aí que vale a pena. Mais uma pergunta aí, Pedro? Não, é só a sua pergunta. Eu não utilizei ainda, eu estou iniciando. Baixei ele, porque agora eu instalei ele no Windows, porque ele só entra no Windows, no meu Mac, e no Parallels. Né? Então, eu estou vendo agora, testando o funcionamento, o ajuste de tela, ele é adaptação de ajustes e tudo mais. Mas logo que eu tiver algumas dúvidas, aí vamos ver o comportamento dele dentro do Parallels. Eu acho que tem tudo para funcionar bem. Né? Alguém aí tem experiência utilizando dentro do Parallels? O que eu ouço é que funciona muito bem mesmo, tá? E o que eu sempre ouvi a respeito das versões aí de software de Excel, add-ins de Excel que o pessoal usa em Mac via emulador, é que o problema não é o Mac. O problema é o Excel para Mac. O pessoal reclama muito do Excel para Mac, parece que é uma versão muito mais bugada e problemática, né? Inclusive para os developers. De vez em quando dá uma engasgada, né? Exato. E para os developers, o Excel para Mac parece que é um pouco mais complicado. Então, sim, se existe uma solução funcional, testada, que todo mundo usa, para rodar em Mac usando um emulador, o pessoal nem se dá o trabalho de desenvolver o add-in para Mac, porque ia inclusive ter um segundo canal inteiro de debug, de tech support necessário para isso, né? E aí é um custo que não se justifica para as empresas que desenvolvem, eu acho. É isso que eu sempre escuto, tá? Tá ok. Mas Eu vou começar e alguma coisa eu entro em contato com você claro, aí, lógico, dúvidas e tudo mais. A gente está para lançar um treinamento aberto aí do Model Risk, acho que vai ficar para março. E aí eu convido vocês aí, vai ser um prazer aí ter vocês presentes. E acho que é assim que a gente vai formando uma base de usuários, né? Com encontros, com treinamentos, com troca de experiências, né? Excelente. Marco Antônio, já testou aí, Marco Antônio? Não, ainda não testei, não. Baixei Eu sei já que tu tem muito modelo, né, para converter. Então, pessoal, eu acho que vamos encerrando por aqui para não passar muito horário de todo mundo, né? Okay. Agradeço a atenção aí de vocês. Quem tiver dúvidas, depois respondam o e-mail que a gente vai mandar com o link. E olha, pessoal, essa ideia dos Expert Sessions aqui, que a gente está fazendo toda quarta-feira, é trazer um software, discutir um pouco de modelagem, mas com o tempo eu quero me aposentar de trazer o assunto e deixar vocês trazerem. Então, se tiverem dúvidas, é alguma coisa interessante, manda. Durante a semana eu preparo um mini exemplo aí para apresentar e discutir a dúvida e a gente testa aqui ao vivo, né? O objetivo é esse aí no longo prazo, tá? Tirar dúvidas do pessoal às quartas à noite. Em vez de assistir jogo de futebol, vamos ficar falando de modelagem. Beleza, pessoal? Vamos isso aí. Ok. Excelente. Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção e se tiverem dúvidas, escrevam pra gente que me dá material para o próximo Expert Session aqui, tá? Ótimo. Foi Obrigado, ótimo, gente. excelente. Obrigadão. Falou aí, tchau, tchau.